Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição número 3, quando o nosso mundo desmorona. Antes de iniciarmos, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, na tua presença estamos buscando a tua face, buscando a tua bênção, buscando o derramamento do Espírito Santo sobre mim e sobre os meus irmãos. Derrama o teu Espírito para que possamos entender a tua mensagem para nós hoje, pois é em nome de Jesus que pedimos. Amém. Quando o nosso mundo desmorona, você acha que Deus permite que o seu mundo desmorone? Você acha que Deus permite que o pior aconteça? Queridos, por mais que Deus nos ame, por mais que Deus nos proteja, Deus permite sim que o nosso mundo às vezes desmorone. Deus permite sim que às vezes o pior aconteça. E nós ficamos sem entender o porquê. Por que está acontecendo isso na minha vida? Por que Deus permitiu isso? Por que Deus permitiu aquilo? Queridos, Deus permite às vezes que o nosso mundo desmorone e o pior aconteça para que corramos para Ele, para que sejamos mais dependentes dEle, para que experimentemos uma intimidade maior, uma comunhão, um relacionamento com Deus muito maior do que tínhamos antes. Deus não permite o mal ou coisas ruins acontecerem somente pelo prazer de ver você sofrendo. Deus não tem prazer de ver os seus filhos sofrendo. Deus não tem prazer no sofrimento dos seus filhos. Mas, quando Deus permite, é para que você cresça no poder de Deus, para que você seja purificado na fornalha de fogo, para que o ouro do caráter de Jesus Cristo brilhe em você. Por isso Ele permite. O verso áureo diz assim: se vocês não ficarem firmes na fé, com certeza não resistirão. Isaías 7:9. Firmeza na fé. Confiança em Deus, entendendo ou não entendendo as circunstâncias. Eu não preciso entender o que está acontecendo. Eu preciso somente crer. Crer no Deus que me ama. Crer no Deus que já provou o amor, dando o seu próprio Filho, Jesus Cristo, para morrer por nós. Quando eu creio, eu posso entender. Eu não preciso entender para crer, mas sim crer para entender. Por isso Jesus disse: tudo é possível àquele que crê. Que Deus coloque em você esta fé inabalável, que crê na palavra que saiu da boca de Deus, e que derrame sobre você o Espírito Santo ao abrirmos a palavra de Deus neste momento. Que Deus fale ao nosso coração. Na parte de domingo, perigo vindo do norte. Queridos, quando nós lemos a Bíblia, nós lemos sobre bons reis e maus reis. Acás, infelizmente, foi um rei muito ímpio, muito mau. Abra sua Bíblia e vamos ler aqui no segundo livro de Crônicas. O segundo livro de Crônicas, o capítulo 28. Segundo livro de Crônicas e o capítulo 28, vamos ler aqui os versos 1 até o verso 4. Aqui nós lemos: tinha Acás 20 anos de idade quando começou a reinar, e 16 anos reinou em Jerusalém, e não fez o que era reto aos olhos do Senhor como Davi seu pai. Esta expressão, não fez o que era reto aos olhos do Senhor, significa que ele desobedeceu, que ele se afastou de Deus, ele adorou Baal, ele corrompeu o povo de Deus. E aqui diz o verso 2: antes andou nos caminhos dos reis de Israel, e demais disto, fez imagens fundidas a Baalim. Também queimou incenso no vale do filho de Inom, e queimou a seus filhos no fogo, conforme as abominações dos gentios que o Senhor tinha desterrado de diante dos filhos de Israel. Veja quanta maldade fez Acás. Aqui diz que ele queimou seus filhos no fogo. Você teria coragem de queimar seu filho no fogo? A Moloque? A Satanás?
Queridos, este rei do povo de Deus, líder do povo de Deus, chegou ao mais profundo do poço da apostasia, ao ponto de queimar o próprio filho no fogo, em homenagem, em adoração ao deus Moloque, a Satanás. E aqui diz o verso 4, também sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros. Eles adoravam os deuses pagãos nos bosques. As árvores verdes sempre foram símbolo das divindades pagãs. Por isso, os bons reis cortavam os bosques. Os bons reis queimavam os bosques. Mas os maus reis, os apóstatas, eles usavam os bosques para adorar os deuses pagãos. Por isso diz aqui, também sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de toda árvore verde. Queridos, esta era a situação do rei Acás. E assim era a situação do povo, porque assim como a água não sobe acima da caixa d'água, assim também o povo não será mais espiritual, mais santificado, mais consagrado do que o seu líder. Portanto, queridos, a liderança precisa se apegar a Deus. O pai e a mãe precisam se agarrar a Jesus Cristo para que a bênção venha sobre os filhos. Pastores e anciãos precisam se consagrar a Jesus Cristo, buscarem a santificação, o batismo do Espírito Santo, para que Deus abençoe a igreja, para que Deus abençoe o rebanho. Agora vamos abrir a Bíblia em Isaías capítulo 7. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 7. Vamos ler então os versos 1 até o verso 9. Isaías capítulo 7 e os versos 1 até o verso 9. Sucedeu, pois, nos dias de Acás, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, que Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para pelejarem contra ela, mas nada puderam contra ela. Dois inimigos se ajuntam. Dois inimigos fazem amizade para combaterem um terceiro inimigo. É muito comum inimigos se unirem para combaterem um terceiro inimigo. Neste caso aqui, o rei da Síria e o rei de Israel eram inimigos, mas eles se uniram para atacarem Acás, para atacarem o rei de Judá, atacarem a cidade de Jerusalém. E o verso 2 diz, e deram aviso à casa de Davi, dizendo, a Síria fez aliança com Efraim. Efraim é um nome usado na Bíblia para Israel. A Síria fez aliança com Efraim, então se moveu o seu coração e o coração do seu povo, como se movem as árvores do bosque com o vento. O coração do rei tremeu. E quando o povo percebeu que o rei Acás estava tremendo de medo, o povo também tremeu. O povo também temeu. Queridos, o líder determina o grau de espiritualidade, o grau de coragem, de determinação do povo. Por isso a liderança precisa se consagrar. Por isso pais e mães, líderes do lar, precisam se consagrar para liberarem bênçãos para os seus filhos. Por isso nós, pastores e anciãos, precisamos nos santificar. Nós precisamos abraçar a verdade de Deus, a reforma da saúde, toda a luz que veio através da Bíblia e do Espírito de profecia. Precisamos abraçar a mensagem completa, para que a bênção venha sobre o povo, para que haja reavivamento no povo. Agora abra a sua Bíblia, no segundo livro de Reis, capítulo 15, e o verso 37. Segundo livro de Reis, capítulo 15, e o verso 37. Aqui nós lemos, naqueles dias começou o Senhor a enviar contra Judá a Rezim, rei da Síria, e a Peca, filho de Remalias. Por que a Bíblia diz, naqueles dias começou o Senhor a enviar contra Judá? Quer dizer que foi Deus que colocou no coração do rei da Síria e do rei de Israel de se unirem para combaterem Jerusalém, para combaterem Judá? Será que foi Deus que enviou? Queridos, quando Deus permite o mal, quando Deus permite alguma coisa ruim,
Ele não é o causador do mal, ele não é o causador da coisa ruim, mas quando ele permite, ele assume a responsabilidade. O mal sempre vem de Satanás, mas Satanás não pode agir sem a permissão divina. Quando Deus permitiu que Satanás colocasse no coração do rei da Síria e do rei de Israel de combaterem contra Judá, Deus permitiu, por isso ele assumiu a responsabilidade desta ação. Por isso a Bíblia diz, naqueles dias começou o Senhor a enviar contra Judá a Rezim, rei da Síria, e a Peca, filho de Remalias. Quando Deus permitiu que o coração de Faraó fosse endurecido, quem endureceu o coração de Faraó foi Satanás. Ele rejeitou a verdade e Deus então deixou o Faraó entregue nas mãos de Satanás, porque Faraó rejeitou a verdade. Então Deus permitiu que Satanás se aproximasse e então endurecesse o coração de Faraó. Queridos, quando Deus permite, Deus assume a responsabilidade e a Bíblia diz como vindo da parte de Deus. Mas o causador do endurecimento do coração de Faraó foi Satanás. O causador da guerra de Israel e da Síria contra Judá foi Satanás, mas Deus permitiu. E permitiu para quê? Deus tinha boas razões e bons propósitos em permitir o combate, a guerra contra Judá. O rei Acaz era muito ímpio. O rei Acaz estava distante de Deus e o povo estava corrompido. E então Deus permite o pior. O reino de Israel do norte, representado por Efraim, uma de suas tribos, e o reino da Síria, atacaram o reino menor de Judá, ao sul. Isso aconteceu quando Judá estava enfraquecido pelos ataques dos edomitas e dos filisteus. Uma aliança entre Israel e Síria apresentava agora um perigo avassalador. Parecia que Israel e Síria queriam forçar Judá a participar com eles de uma coalizão contra o forte poder de Tiglat-Pileser III da Assíria. O rei da Assíria, Tiglat-Pileser, estava ameaçando o rei da Síria e o rei de Israel. E então eles queriam que Judá se unisse com eles para lutarem contra Tiglat-Pileser. Por isso Israel e Síria, inimigos de longa data, eles se uniram, deixaram de lado as desavenças e se uniram para atacarem Judá. Se eles conseguissem conquistar Judá e instalar ali um governante fantoche, poderiam usar os recursos e a mão de obra de Judá. Abra sua Bíblia agora e vamos ler 2 Reis, capítulo 16, e os versos 7 a 9. 2 Reis, capítulo 16, versos 7 a 9. E Acaz enviou mensageiros a Tiglat-Pileser, rei da Assíria, dizendo: Eu sou o teu servo, o teu filho. Sobe e livra-me das mãos do rei da Síria e das mãos do rei de Israel, que se levantam contra mim. Que vergonha, que tragédia! O rei de Judá, o rei do povo de Deus, de Jerusalém, ele se submete ao rei da Assíria, Tiglat-Pileser. Ele diz aqui: Eu sou teu servo e teu filho. Sobe e me ajude. Queridos, Deus permitiu que o sofrimento e a guerra viesse contra Acaz para que ele se lembrasse de Deus, para que ele buscasse ajuda no lugar certo, para que ele fizesse de Deus o seu braço, o seu apoio. Mas Acaz, mesmo na hora da angústia e da dificuldade, ele preferiu confiar em outro inimigo. Ele preferiu confiar em Tiglat-Pileser. E ele chegou ao ponto de falar: Eu sou o teu servo, sou o teu filho. Esta atitude de Acaz mostra o grau de apostasia e de afastamento de Deus. E o verso 8 diz: E tomou Acaz a prata e o ouro que se achou na casa do Senhor. Ele usou bens e riquezas dele, mas também lançou mão das riquezas, da prata e do ouro da casa do Senhor, do templo do Senhor, para dar como presente para Tiglat-Pileser. Você já imaginou isto? E tomou Acaz a prata e o ouro que se achou na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei, e mandou um presente ao rei da Assíria.
E o rei da Assíria lhe deu ouvidos, pois o rei da Assíria subiu contra Damasco e tomou-a e levou o povo para Quir e matou a Rezim. Infelizmente, Acaz não buscou ajuda em Deus. Quando você enfrenta problemas, quando o pior acontece, quando a falência vem, em quem você busca ajuda, meu querido irmão? Será que nós oramos mais? Será que nós começamos a jejuar? Será que nós buscamos a dependência de Deus? Ou nós confiamos no inimigo? Quem é o teu braço direito? Em vez de reconhecer que Deus era o único que poderia resgatar o seu país, Acaz tentou fazer amizade com Tiglat-Pileser III, o inimigo dos seus inimigos. O rei assírio atendeu com satisfação o seu pedido de ajuda contra Síria e Israel. Tiglat-Pileser III não apenas recebeu um rico suborno de Acaz, como também obteve uma boa desculpa para tomar a Síria, o que ele prontamente fez. No curto prazo, parecia que Acaz havia salvado Judá. Mas não, queridos. Acaz entregou o povo de Deus para o próprio inimigo. Essa ação por parte de Acaz, no entanto, não devia ser uma surpresa. Acaz tinha sido um dos piores reis de todos os tempos a governar Judá até então. Queridos, quando o pior acontece, quando a falência chega, quando temos problemas no casamento, quando temos problemas com os nossos filhos, aonde devemos buscar ajuda? Em Jesus Cristo. Consagração a Jesus Cristo. Jejum e oração. Dependência daquele que tudo sabe. Dependência daquele que tudo conhece e que pode nos ajudar, que está disposto a nos ajudar. Porque Deus tomou a iniciativa de buscar Acaz, conversar com ele, usando o profeta Isaías. Deus sempre toma a iniciativa de vir atrás de você. Deus sempre toma a iniciativa de nos buscar para nos ajudar, para mostrar que Deus é Deus. Ele é o Todo-Poderoso. É nele que você pode confiar inteiramente e receber a bênção, receber a libertação, receber a proteção. Deixe que Deus mostre na sua vida que Ele é capaz de todas as coisas, é o Deus do impossível. Na parte de segunda-feira, tentativa de interpretação. Vamos ler Isaías capítulo 7, versos 3 a 9. Isaías capítulo 7 e os versos 3 a 9. Aqui nós lemos: Então disse o Senhor a Isaías: Agora, tu e o teu filho, Sear-Jazube, saí ao encontro de Acaz, ao fim do canal do viveiro superior, ou seja, do tanque superior. Era um aqueduto, e Deus pediu que Isaías fosse ao encontro de Acaz. E mais, Deus falou para Isaías aonde ele poderia encontrar o rei Acaz. O rei Acaz estava lá no aqueduto, no tanque superior, ao caminho do campo do lavadeiro. Queridos, aqui no verso 3 nós vemos Deus tomando a iniciativa e indo em busca de Acaz. Acaz não era um bom rei, não era um bom filho de Deus, ele era ímpio, ele era um apóstata, mas Deus tomou a iniciativa de ir atrás dele. É Deus que toma a iniciativa de vir atrás de você. Lembram-se vocês, lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva pecaram, e eles ouviram a voz de Deus na viração do dia, à tardezinha. Eles ouviram a voz de Deus no Jardim do Éden e eles fugiram de Deus, se esconderam no meio das árvores. Isto está lá em Gênesis capítulo 3. Queridos, Deus perguntou: Adão, onde estás? Onde estás, Adão? Deus tomou a iniciativa de ir atrás de Adão. Deus toma a iniciativa de ir atrás do pecador. Na parábola da ovelha perdida, Jesus Cristo diz: Ele é o bom pastor, e Ele deixou as 99 seguras no curral. O único mundo maculado pelo pecado é o planeta Terra e a família humana. E Deus, na pessoa de Jesus Cristo, seu Filho amado, Ele deixou todos os outros mundos criados e que não pecaram, seguros, e veio em busca da única ovelha perdida.
Jesus Cristo se encarnou e se tornou um de nós. Ele veio buscar o perdido, a família humana. Queridos, sempre na Bíblia é Deus buscando o pecador, não abandonando o pecador, não desprezando o pecador, mas vindo em busca. E na parábola da ovelha perdida diz que o pastor foi em busca da ovelha perdida até encontrá-la. Até encontrá-la significa que o pastor ou encontraria a ovelha perdida ou morreria procurando. Mas não existe aquela cena de um pastor fracassado voltando para casa de braços vazios sem ter encontrado a ovelha perdida. Ele foi em busca da ovelha até encontrá-la. Jesus Cristo veio a esta terra disposto a encontrar a ovelha perdida, salvar a ovelha perdida e dar a vida por ela. Queridos, é Deus quem busca, é Deus que toma a iniciativa. No caso de Adão, no seu caso, no meu caso, sempre é Deus que toma a iniciativa. No caso do rei Acás, um homem ímpio, ele tomou a iniciativa dizendo a Isaías: vá até o rei Acás, leve com você o seu filho. E o nome do filho de Isaías era Sear-Jazube. E o que significa Sear-Jazube? Um resto voltará, um remanescente voltará. O próprio nome do filho de Isaías era uma promessa de que existia um remanescente, e que este remanescente seria encontrado e seria resgatado. Vá até Acás, você vai encontrá-lo ali no aqueduto, no tanque superior, ao caminho do campo do lavandeiro. Deus sabe o seu endereço, Deus sabe o seu telefone, Deus sabe o que você tem dentro de casa, Deus sabe se você tem comida para comer, Deus sabe se o aluguel está atrasado, Deus sabe se você tem dinheiro para pagar o aluguel. Queridos, Deus sabe os detalhes da sua vida. E Deus faz questão de mostrar que Ele conhece todas as coisas. Por isso Ele disse para Isaías: vá ali no aqueduto, no tanque superior, ali você vai encontrar Acás. E o verso 4 diz: e dize-lhe, acautela-te e aquieta-te. Em outras palavras, tenha cuidado, Acás, e acalme-se, tenha calma, não temas, não tenha medo. Quantas vezes Deus fala para você e fala para mim: não tenha medo, Samuel, não tenha medo, se acalme, deixe que eu dirija a sua vida. Não temas, disse ele para Acás, nem se desanime o teu coração. Por que você está desanimado com esta pandemia? Pessoas morrendo, firmas indo à falência, a bancarrota financeira do mundo, a situação do mundo é uma situação de tragédia. Mas, queridos, estes são sinais do fim. São sinais do fim. O decreto dominical ele só vai sair num tempo de caos, num tempo de tragédia financeira, moral, social, espiritual. O decreto dominical virá num tempo de caos, de crise. Portanto, queridos, tudo isto que está acontecendo à sua volta e que você está percebendo, os sinais estão aí diante dos seus olhos. São sinais de que o fim se aproxima. São passos de um Deus que se aproxima. E Deus está dizendo: acalme o seu coração. Não tenha medo. Nem se desanime o teu coração por causa destes 2 pedaços de tições fumegantes. Queridos, para Acás, rei de Judá, os 2 reis, o rei da Síria e o rei de Israel, eram gigantes, eram Golias, eram forças invencíveis, eram forças poderosas que o ameaçavam. Mas para Deus, aqueles 2 reis da Síria e também de Israel eram somente 2 tocos de madeira fumegantes, 2 tições. Queridos, para Deus, os Golias são como nada. Você se lembra como Deus resolveu o problema de Israel naquele tempo em que Golias ameaçava o povo de Deus? Deus resolveu com uma pedrinha. Davi pegou 5 pedrinhas, mas Deus resolveu o problema com uma pedrinha só e destruiu Golias. Para o povo de Israel, no tempo do rei Saul, o Golias era um gigante invencível.
Mas aos olhos de Deus, o Golias era um toco fumegante, era um tição fumegante, ou seja, Golias não era nada. O que precisou era alguém que confiasse em Deus. Neste caso, Davi confiou em Deus. Você e eu precisamos simplesmente confiar em Deus. E os problemas que pareciam invencíveis, eles vão ser solucionados. Nós vamos superar um a um os problemas e as dificuldades que aparecerem no nosso caminho, se estivermos confiando em Deus. Porque os Golias que Satanás coloca na sua vida, eles são nada quando você depende de Deus, como Davi dependeu de Deus. Porque Davi disse para o Golias: eu venho contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. É o Senhor dos Exércitos, é o Jeová, é Jesus Cristo, o Salvador nosso. É Ele que nos dá a vitória. É dele que dependemos. É para Ele que corremos nas horas de dificuldades. E o verso 5 diz: porquanto a Síria teve contra ti maligno conselho com Efraim, ou seja, com Israel, e com o filho de Remalias, dizendo: vamos subir contra Judá e atormentemo-lo, repartamo-lo entre nós e façamos reinar no meio dele o filho de Tabeal. Eles queriam colocar no reino de Judá alguém que se unisse a eles. E então eles fariam uma tríplice aliança para lutarem contra Tiglat-Pileser. E aqui diz o verso 7, assim diz o Senhor Deus, isto não subsistirá, nem tampouco acontecerá. Deus conhece o fim desde o princípio. Deus disse para Acás, isto que Israel e Síria estão planejando contra você, isso não vai acontecer. Deus conhece o fim, Deus conhece o dia de amanhã. Por isso, confie neste Deus que tem presciência. Ele conhece o fim desde o princípio. Ele pode revelar para você, e Ele revela para você através das profecias, todos os detalhes dos últimos acontecimentos escatológicos, dos sinais que ocorrerão ainda, anunciando a breve volta de Jesus. Tudo isso está revelado porque Deus conhece o fim, Deus conhece o futuro. E nós somos filhos de Deus, filhas de Deus. Nós podemos conhecer o que Deus conhece porque Ele revela através da profecia. E lemos aqui o verso 8. Mas a cabeça da Síria será Damasco e a cabeça de Damasco Rezim. E dentro de 65 anos Efraim será quebrantado e deixará de ser povo. Estão vendo a presciência de Deus? Dizendo que Efraim, ou seja, o reino do norte, ou seja, Israel, seria destruído dentro de 65 anos. Deixará de ser povo. Isto se cumpriu. E o verso 9. Entretanto, a cabeça de Efraim será Samaria e o cabeça de Samaria o filho de Remalias. Se eu não crerdes, certamente não ficareis firmes. Este finalzinho do verso 9. Se você não crer, certamente você não ficará firme. Aquele que não crê, nada será possível. Mas Jesus Cristo disse: se creres, verás a glória de Deus. Crer para entender. Eu não preciso entender para crer. Creia na palavra que saiu da boca de Deus e a vitória será sua. O anjo do Senhor vai se acampar ao seu redor, vai proteger você e a sua família. Deus sustentará você e a sua família, assim como sustentou Israel por 40 anos no deserto, não lhes deixando faltar o maná nem a água. Deus também não deixará faltar o seu maná, o seu pão e a sua água. O pão e a água do povo de Deus serão certos agora no tempo do fim. Acás deve ter ficado surpreso quando encontrou Isaías e o cumprimentou, e Isaías apresentou para ele o seu filho. O filho de Isaías se chamava Seá-Jazube, que traduzido significa um resto volverá, um remanescente restará. Deus tem um remanescente. Queridos, nós somos da igreja de Laodiceia. Nós somos da 7ª igreja do Apocalipse. Mas a condição espiritual de Laodiceia é muito ruim. É uma condição desanimadora. Porque a palavra de Jesus em Apocalipse 3 diz: porque tu não és frio e tu não és quente, mas porque tu és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Mas Deus tem um remanescente dentro
deste povo morno dentro de Laodiceia. E Deus tinha um remanescente naquele tempo. Queridos, o importante é fazer parte do remanescente fiel de Deus. Um resto volverá. Resto ou remanescente de quem? Do povo de Deus. Voltará a quê? Sim, Deus dará vitória para o remanescente. A mensagem para Acás era: depende de você, Acás. Afaste-se dos seus pecados, ou então vá para o cativeiro, do qual um remanescente retornará. A decisão é sua, Acás. Esta foi a mensagem de Deus. Hoje também a mensagem de Deus para você, querido pai, querida mãe, meu querido irmão. A decisão é sua. Deus coloca na sua mão o poder da decisão. Dependa de Deus. Encoste-se em Jesus Cristo. Recline a sua cabeça no peito de Jesus Cristo, como fazia João, discípulo amado, que colocava a sua cabeça no peito de Jesus, descansando em Cristo. Descanse em Jesus Cristo. Deus tem lindos planos para você e para a sua família. Isaías capítulo 7, versos 4 a 9, está trazendo uma mensagem de esperança. Deus disse que aqueles dois reis, daquelas duas potências, aos olhos de Acás, Israel e Síria, eram duas potências, mas aos olhos de Deus eram dois tições fumegantes, ou seja, eram nada. E Deus poderia libertar Acás e Judá destes dois tições. A ameaça da Síria e Israel passaria, e Judá seria poupado. Potências que pareciam vulcões em erupção eram apenas dois tocos de tições fumegantes. Não havia necessidade de Acás pedir ajuda para Tiglat-Pileser. Mas, para tomar a decisão certa, Acás precisava confiar nas promessas do Senhor. Acás precisava ter certeza para estar seguro, precisava confiar para ser confiável. Mas Acás não creu, não dependeu de Deus, deu as costas para Deus. Querido, hoje você pode ter inimigos que sejam aparentemente invencíveis, sejam como o gigante Golias, mas para Deus, estes inimigos e estes problemas que você vê como insuperáveis são somente tições fumegantes. Em Jesus Cristo, você e eu somos mais do que vencedores. Aleluia! Na parte de terça-feira, outra oportunidade. Vamos voltar para Isaías, o capítulo 7, e agora vamos ler os versos 10 ao verso 13. Você vai descobrir nestes versos que a graça divina que ofereceu para o rei ímpio Acás, mais do que uma oportunidade de arrependimento, oportunidade de vitória. Esta graça divina, ela existe, porque a graça, a porta da graça, continua aberta. Por enquanto ela está aberta, e ela está sobre você. A graça divina está sobre nós. Vamos ler Isaías capítulo 7, e os versos 10 até o verso 13. E continuou o Senhor a falar com Acás, dizendo: você está percebendo no verso 10 a iniciativa que Deus toma? Eu admiro este meu Deus. Por quê? Acás, como um rei ímpio, Deus poderia ter simplesmente abandonado Acás. Mas não, ele não abandona uma pessoa facilmente. São as pessoas que abandonam a Deus. Acás tomou a iniciativa de dar as costas para Deus. Embora Deus estivesse procurando por Acás, insistindo com ele, apelando para o coração de Acás, ele endureceu o coração. E então ele foi entregue nas mãos de Satanás. Queridos, Deus quer salvar, Deus quer ajudar, Deus se aproxima de você como se aproximou de Acás. Por isso diz o verso 10, e continuou o Senhor a falar com Acás. Vejam a iniciativa de Deus de falar com você também. Verso 11, pede para ti, ao Senhor teu Deus, um sinal. Deus falou para Isaías, fale para Acás, que ele peça um sinal. Deus está abrindo esta oportunidade para você pedir um sinal. Você se lembra lá de Gideão, que pediu um sinal para Deus? Deus se ofendeu com Gideão, quando Gideão pediu um sinal para Deus?
E um segundo sinal ele pediu. Deus não se ofendeu. Deus não se ofende com você quando você pede um sinal para ele. Isto é relacionamento entre pai e filho. Você, como filho, pede um sinal para o seu pai. Lembram-se vocês de Abraão, quando ele conversando com Deus antes da destruição de Sodoma e Gomorra? Abraão teve a ousadia de conversar com Deus. Ah, Senhor, e se existirem 50 justos em Sodoma e Gomorra? Deus disse, eu não vou destruir. Ah, Senhor, e se existirem somente 40? E depois ele passou para 30. E se existirem somente 20 ou 10 pessoas justas em Sodoma e Gomorra? O Senhor mesmo assim vai destruir? E Deus continuou conversando com Abraão, dizendo, não, eu não vou destruir. Vejam como Deus é um Deus amigo. É um Deus que gosta de se relacionar, de dialogar com você, como Abraão fez com Deus. É um relacionamento de pai e filho. É o amor de Deus sendo revelado neste relacionamento, neste diálogo. Mas Acaz não reconheceu nada disso. No verso 11, Deus diz, pede para ti ao Senhor teu Deus um sinal. Pede-o ou embaixo nas profundezas ou em cima nas alturas. Ou seja, Acaz, peça o sinal que você quiser. Você pode pedir o sinal que você quiser. Se você quiser pedir um exército de 1 milhão de soldados, Deus proverá. Se você pedir alguma coisa no céu, que a lua ou que o sol pare, ou que qualquer sinal que Acaz pedisse, Deus poderia responder. Olha que Deus maravilhoso. Eu não preciso de outro Deus. Um Deus que abre a oportunidade para você pedir o sinal que quiser. Peça, ou embaixo nas profundezas, ou em cima nas alturas. E o verso 12, Acaz, porém, disse, não o pedirei, nem tentarei ao Senhor. Queridos, Acaz ofendeu a Deus, porque ele disse, eu não vou pedir nada. Em outras palavras, eu não quero nada do Senhor, porque o Senhor não é o meu Deus. Está percebendo? Essa recusa de Acaz de pedir um sinal, quando Deus estava dizendo a ele para pedir o sinal, esta recusa de Acaz, ele estava dizendo, o Senhor não é o meu Deus. Por isso eu não vou pedir nada para o Senhor, porque o Senhor não é o meu Deus. Queridos, Acaz fez a sua decisão e o povo sofreu com ele. Porque quando os líderes erram, o povo sofre. Quando os líderes apostatam, a igreja apostata. Quando os líderes são profanos, a igreja também se torna profana. O povo sofre juntamente com seus líderes. Por isso, Deus quer uma santificação da liderança. Deus quer uma liderança, pastores e anciãos, ungidos pelo Espírito Santo, batizados pelo Espírito Santo, para que o Espírito Santo também seja derramado sobre a igreja. Quando o pai e a mãe, dentro de um lar, se consagram e buscam o batismo do Espírito Santo, as bênçãos vêm não somente sobre o pai e a mãe, vêm sobre todos os filhos. Deus abençoa os filhos por amor aos pais. Eu vejo pais pedindo orações pelos seus filhos. Ore pelo meu filho drogado, ore pelo meu filho que está sem emprego. Por favor, peço oração pela minha filha. Eu vejo os pais clamando e pedindo oração pelos filhos. Queridos, a forma mais fácil de obter bênçãos para os seus filhos é você, pai, você, mãe, vocês se consagram a Deus. Vocês buscam a santificação para vocês. Vocês buscam o batismo do Espírito Santo para vocês. E então as bênçãos vêm sobre os filhos. Porque Deus abençoou Isaac por amor a Abraão. Deus abençoou a Jacó por amor a Isaac. Deus abençoou a José por amor a Jacó. É assim que funciona na Bíblia. Você quer bênção sobre os filhos? Você se consagra a Deus, dizendo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quando Acaz recusou a oferta divina, ele rejeitou que o Senhor Deus fosse o seu Deus. O Senhor era o Deus de Isaías, mas não era o Deus de Acaz. Infeliz decisão de Acaz, que entristeceu o Espírito Santo. Que Deus te ajude, meu irmão, a fazer uma decisão feliz, de confiar em Deus, de pedir um sinal para Deus.
Mas o maior sinal, o maior desejo seu e meu deve ser o batismo do Espírito Santo. Porque esta é a promessa que saiu da boca de Jesus. Lá em Atos capítulo 1, Jesus Cristo fala: não muito depois destes dias sereis batizados com o Espírito Santo e com fogo. Queridos, o batismo do Espírito Santo é uma promessa feita pela boca de Jesus. Por isso, nós podemos pedir o batismo do Espírito Santo, porque é o que Jesus quer dar para você, para a sua família. Amém. Na parte de quarta-feira, o sinal de um filho. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 7, verso 14. Um sinal. Mesmo que Acás rejeitou a Deus e não pediu nenhum sinal, Deus deu um sinal. Deus tomou a iniciativa, dizendo: você não quer, você não pediu, você me rejeitou como Deus, mas eu vou dar um sinal. E aqui nós lemos em Isaías capítulo 7, verso 14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Este é um dos lindos versos da Bíblia, linda profecia messiânica, falando que Jesus Cristo, Filho de Deus, nasceria nesta terra de uma virgem, como se cumpriu na vida de Maria, uma virgem. Queridos, o Espírito Santo gerou o Filho de Deus no ventre da Virgem Maria. Ao nascer o Filho de Deus do ventre da Virgem Maria, ele se tornou um de nós. Emanuel, Deus conosco. Emanuel, Deus é conosco. A maior de todas as dádivas, o maior dom do céu, não poderia ser outro, senão o Filho de Deus. Deus deu o seu Filho, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus doou Jesus Cristo para a família humana. Não doou Jesus Cristo por 33 anos, mas doou-o para sempre. Para sempre. Jesus retém a natureza humana. Jesus se ligou a você e a mim por laços que jamais se partirão. Ele reterá a natureza humana para todo sempre. Ele se tornou membro da família humana. Por isso, o trono celestial vai ser transferido para cá. A Nova Jerusalém vai descer e aqui estará o trono do Pai e o trono do Filho. Queridos, o planeta Terra, a única mácula no universo criado por Deus, aqui onde abundou o pecado, superabundou a graça divina, porque a família humana não será somente resgatada. A família humana, além de ser resgatada, ela será elevada a uma posição superior. Os filhos e filhas de Deus, comprados e remidos pelo sangue de Jesus, se tornarão superiores aos próprios anjos não caídos. Porque nós somos filhos e filhas de Deus, nós somos irmãos de Jesus Cristo. Ele é carne da nossa carne e ele é sangue do nosso sangue. Por isso, a família humana será elevada, porque Deus se tornou um de nós. Esta profecia aqui de Isaías, capítulo 7, verso 14, que se cumpriu no nascimento de Jesus Cristo, ela também pode ser complementada por outra profecia aqui de Isaías, capítulo 9. Capítulo 9 de Isaías, verso 6. Porque um menino nos nasceu. Quem é esse menino prometido e que teria o nome de Emanuel, Deus conosco? Aqui diz o verso 6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Deus não doou um anjo para morrer por você, para se tornar um de nós. Ele doou o melhor que ele tinha, o seu Filho unigênito. Porque o unigênito é o único gerado desta espécie, que foi gerado no ventre da Virgem Maria pelo Espírito Santo, foi gerado santo. Jesus já nasceu santo. Foi o único da espécie humana que nasceu santo, porque todos nós nascemos pecadores. Todos nós nascemos com a natureza pecaminosa. Cada criancinha que nasce precisa de um Salvador.
Mas Jesus Cristo foi uma criancinha que nasceu do ventre da sua mãe sem precisar de um Salvador. Você já pensou nisso? Jesus, quando nasceu do ventre da Virgem Maria, ele não precisava de um Salvador. Ele era o Salvador. Por isso ele nasceu santo. Queridos, e aqui diz que este menino era o Deus maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Alguns não acreditam, alguns não creem que o Deus Filho seja eterno. Alguns creem que somente o Pai é eterno. Queridos, não existe Pai eterno sem um Filho eterno. Não existe Filho sem Pai e não existe Pai sem Filho. Quando diz que Deus Pai é eterno, está dizendo que o Filho é eterno. Porque ele nunca seria Pai se não tivesse o quê? Filho. O título Pai e Filho são títulos proféticos. Títulos proféticos. Quando se cumpriu esta profecia? Quando é que o Pai se tornou Pai e o Filho se tornou Filho? Quando Jesus encarnou. Ali se cumpriu o título profético de Pai e o título profético de Filho. Quando ele encarnou e foi gerado pelo Espírito Santo e nasceu na família humana, no planeta Terra, como Filho unigênito, ou seja, o único desta espécie. Ele é o nosso Salvador. Ele é maravilhoso. Ele é conselheiro. Ele é Deus forte. Ele é Pai da eternidade. Não só é eterno, mas ele é Pai da eternidade juntamente com o Pai. Príncipe da paz. E outra profecia messiânica está também aqui em Isaías capítulo 11. Isaías capítulo 11, verso 1 diz: porque brotará um rebento do tronco de Jessé. Jesus nasceria da tribo de Judá. Jesus nasceria do tronco de Jessé, que pertencia à tribo de Judá. Das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor. O Espírito Santo gerou Jesus Cristo no ventre da Virgem Maria. O Espírito Santo repousou sobre aquele menino Deus, sobre aquele menino que nasceu da Virgem Maria, e à medida que ele foi crescendo, com 5 anos, com 7 anos, 8 anos, 12 anos, o Espírito Santo estava sobre ele. Mas, queridos, ele só foi batizado pelo Espírito Santo quando ele foi batizado nas águas, e ao sair das águas, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de uma pomba. E a voz de Deus foi ouvida do céu, dizendo: este é o meu Filho amado, em quem tenho prazer, a ele ouvi. Queridos, Jesus Cristo, ele foi guiado pelo Espírito Santo durante toda a sua vida. Mas chegou um momento na vida de Jesus em que ele foi batizado pelo Espírito Santo. E lá em Mateus capítulo 4, verso 1, diz que depois que ele foi batizado pelo Espírito Santo, Mateus 4:1 diz: e o Espírito do Senhor o conduziu para o deserto para ser provado pelo diabo. Queridos, no momento em que Jesus foi batizado pelo Espírito Santo, ali iniciou o ministério dele. Ele foi conduzido para o deserto para ser provado pelo diabo. O batismo do Espírito Santo é importante na sua vida, como foi importante na vida de Jesus. Primeiro, nós nascemos do Espírito, como Jesus nasceu do Espírito. E aí somos guiados pelo Espírito Santo, como Jesus foi guiado pelo Espírito Santo. Mas Deus tem algo maior para dar para você. É o batismo do Espírito Santo, quando você se torna uma possessão do Espírito Santo. É o Espírito Santo falando pela sua boca. Por isso diz aqui em Isaías 11, verso 2, repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria. É o Espírito Santo que dá para você sabedoria e inteligência. O Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres, e repreenderá com equidade os mansos da terra, e ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará um ímpio. E a justiça será o cinto dos seus lombos, e a verdade o cinto dos seus rins. Tudo isto que está falando de Jesus pode acontecer também na sua vida, na minha vida, como filho e filha de Deus. Ungidos pelo Espírito Santo, gerados pelo Espírito Santo, somos batizados pelo Espírito Santo e receberemos também o Espírito de conselho, o Espírito de sabedoria, o Espírito de inteligência, o Espírito de fortaleza, o Espírito do conhecimento e do temor do Senhor.
É o Espírito Santo, Deus presente na terra. É o Espírito Santo que introduz Jesus Cristo na sua vida. É o Espírito Santo que faz o download celestial e implanta na sua mente a mente de Jesus. Aleluia! Na parte de quinta-feira, Deus conosco, Isaías 7,14. Eu quero ler com vocês também o que está aqui no verso 15. Quando nós lemos Isaías 7,14 e entendemos que seja uma profecia messiânica falando de Jesus Cristo, que encarnaria e se tornaria um de nós, carne da nossa carne, sangue do nosso sangue, queridos, nós temos que ler também o verso 15. O verso 15 também está falando de Emanuel. Manteiga e mel comerá, até que ele saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que este menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, a terra de que tem fada será desamparada dos seus 2 reis. Aqui existe uma profecia, mencionando que o Filho de Deus, Emanuel, ao nascer na terra, ele seria preservado, até o momento em que ele deixaria de ser menino e se tornaria adulto e pudesse rejeitar o mal e escolher o bem. Manteiga e mel comerá até que ele saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Queridos, às vezes nós pensamos que as nossas crianças estão prontas para discernir o bem e o mal. Às vezes os pais mandam seus filhos para as escolas públicas, mandam seus filhos para o mundo, pensando que eles têm condições de discernir o bem e o mal. Não, queridos. Nem Jesus Cristo, quando criança, ele tinha a maturidade para discernir o bem e o mal, mas ele precisava do Espírito Santo que se manifestava nele para dar para ele o discernimento. Assim também com as nossas crianças. O pai e a mãe, eles são a mente da criança. Eles devem proteger a criança. Eles não devem expor as crianças para os desenhos da Disney. Os desenhos da Disney são desenhos bruxos, são desenhos satânicos. Walt Disney, ele era um 33º grau da maçonaria. Nada que Disney produz, sejam desenhos, sejam bonecas, sejam brinquedos, sejam roupinhas, nada que a Disney produz vem de Deus. Tudo está enfeitiçado para levar o seu filho para a bruxaria. Nós, como pais, somos a mente dos nossos filhos. Nós não poderemos expor os nossos filhos aos videogames, às grandes produções de Hollywood. Queridos, nós deveremos filtrar tudo. Deus, o Pai, protegeu seu filho quando criança. Há pessoas que pensam que Jesus Cristo era como qualquer outra criança. Por que Jesus Cristo não podia ser como qualquer outra criança? Porque Jesus Cristo não nasceu como qualquer outra criança nasceu. Todas as crianças nascem, como eu e você nascemos, de um pai pecador e de uma mãe pecadora. Jesus Cristo não nasceu de um pai pecador. Ele foi gerado pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria. Em Lucas 1,35 diz, o santo que de ti há de nascer. Jesus Cristo nasceu santo. Aquela criança que nasceu da Virgem Maria era Deus em carne. Por isso eu quero ler para você o que a serva de Deus, Ellen White, escreveu sobre a natureza de Jesus Cristo. E ela diz assim, a divindade e a humanidade estavam combinadas em Cristo. A divindade não se rebaixou até a humanidade. A divindade manteve o seu lugar. Mas a humanidade, ao estar unida à divindade, suportou a mais violenta prova de tentação no deserto. O príncipe deste mundo foi ter com Cristo depois do seu prolongado jejum, quando estava faminto, e insinuou que transformasse em pães as pedras. Mas o plano de Deus ideado para a salvação do homem estabelecia que Cristo haveria de padecer fome, pobreza e cada fase da experiência humana. Isto foi escrito na revista Review and Herald, do dia 18 de fevereiro de 1890. E ainda diz assim, quanto mais meditarmos na vinda de Cristo como criança a esta terra, tanto mais admirável se nos afigura. Como pode acontecer que um infante desvalido do presépio de Belém, não obstante seja o divino Filho de Deus? Conquanto não possamos compreendê-lo, podemos crer que quem fez o mundo
por amor de nós se converteu numa débil criancinha, conquanto fosse superior a qualquer dos anjos, conquanto tão grande como o Pai no trono do céu, chegou a ser um conosco. Nele, Deus e o homem chegam a ser um. E é neste fato que encontramos a esperança da nossa raça caída. Ao contemplar Cristo na carne, contemplamos Deus na humanidade. E nele vemos o resplendor da glória divina, a expressa imagem de Deus, o Pai. Isso que lemos está no Youth Instructor, do dia 21 de novembro de 1895. E no mesmo Youth Instructor, do dia 8 de setembro, nós lemos este pensamento. Ao contemplar a aparência infantil resplandecente de animação, ninguém podia dizer que Cristo fosse igual às demais crianças. Era Deus na linhagem humana. Quando seus companheiros o incitavam a proceder mal, a divindade refugia através da humanidade e recusava-se com decisão. Estão percebendo? Jesus Cristo, ele cresceu como uma criança, aprendeu a andar como uma criança, a brincar e a falar como uma criança. Mas ele não era igualzinho a todas as crianças. Existia uma diferença. Por isso vamos ler de novo este pensamento. Ao contemplar a aparência infantil, resplandecente de animação, ninguém podia dizer que Cristo fosse igual às demais crianças. Era Deus na linhagem humana. Jesus Cristo nasceu como um bebezinho, uma criança, mas era Deus na linhagem humana. Quando seus companheiros o incitavam a proceder mal, a divindade refugia através da humanidade e recusava-se com decisão. Em um instante, Jesus discernia entre o bem e o mal e punha o pecado sob a luz dos mandamentos de Deus, sustendo a lei como um espelho que lançava luz sobre o mal. Era este agudo discernimento entre o bem e o mal que a miúde provocava a ira dos irmãos de Cristo. Youth Instructor, do dia 8 de setembro de 1895. Queridos, o nome Emanuel não é apenas uma descrição abstrata. É uma asseveração, é uma confirmação de uma promessa cumprida. Deus é conosco. Deus se faz presente na sua vida através de Jesus Cristo, nosso Salvador amado. Deus se faz presente na sua vida através do representante de Jesus Cristo, o Espírito Santo. O Espírito Santo é o representante de Jesus Cristo despojado da personalidade humana. E ele habita em você como o templo do Espírito Santo. Deus não abandonou o seu povo nos dias de Acás. Deus não abandona o seu povo nos dias de hoje. Deus tinha um remanescente e Deus tem um remanescente. Deus não prometeu que o seu povo não teria dificuldades, mas prometeu que estaria com ele. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão, o teu cajado me consolam. Salmos 23, verso 4. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você, diz Deus. Quando passar pelos rios, eles não o submergirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará. As chamas não o atingirão, promete Deus em Isaías 43, verso 2. Onde estava o Senhor quando os babilônios jogaram os 3 amigos de Daniel na fornalha? Estava lá dentro da fornalha com eles. Não impediu que fossem jogados na fornalha, mas estava lá dentro da fornalha com eles. Deus permite que venha mal sobre você, sobre mim. Coisas ruins aconteçam, mas Ele está com você, Ele está comigo. Ele está perto de você, assim como Jesus estava perto dos 3 amigos de Daniel, dentro da fornalha de fogo ardente. E onde estava o Senhor durante o momento de angústia de Jacó? Estava nos braços de Jacó. Aquela noite em que Jacó lutou, ele lutou com Jesus Cristo. Ele estava abraçado em Jesus Cristo. Queridos, na angústia de Jacó, está provado de que Deus está mais perto de você do que você imagina. Ele estava nos braços de Jacó. Por isso Jacó disse, não te deixarei ir se não me abençoares. Você também, com a mesma determinação, deve se agarrar a Jesus Cristo
e falar: Senhor Jesus, eu não te deixarei ir se não me abençoares. Nos braços de Jacó, o mais próximo possível. Gênesis 32, versos 24 a 30. Mesmo quando o Senhor não aparecia em forma física na terra, ele passava pelas experiências de seu povo com eles. Onde estava o Senhor quando a multidão condenou Estevão? Quando Estevão estava sendo apedrejado, onde estava o Senhor Jesus? Em pé, à destra de Deus. A cena que nós lemos em Atos capítulo 7, verso 55, não mostra um Jesus assentado à direita do Pai. Mostra Jesus Cristo em pé à direita de Deus. Quando Estevão estava sendo apedrejado, Jesus não podia ficar assentado. Era algo muito triste que estava acontecendo com seu servo Estevão. Por isso Jesus se levantou. Queridos, Jesus Cristo se levanta para cuidar de você. Deus deu esta visão para Estevão. Deus mostrou para Estevão que ele não estava sozinho, que ele não tinha sido abandonado. Jesus estava em pé, mostrando o cuidado que ele tinha para com Estevão. Como Morris Vanden disse, Jesus não poderia ficar sentado. Quando você estiver passando por angústias e dificuldades, não pense que Jesus está passeando pelo universo, pelas galáxias. Não pense que Jesus Cristo está distraído. Pense em Jesus Cristo em pé, olhando para você. Os olhos de Jesus Cristo estão sobre você. Deus cuida de você como a menina dos seus olhos. Que Deus derrame sobre você o Espírito Santo e encha o seu coração com esta certeza de que você e eu somos sim a menina dos seus olhos. Aleluia! Que Jesus derrame sobre você a sua paz e dê para você o batismo do Espírito Santo. Fique com a paz de Jesus. Amém.